Livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, Dong Yulan, capítulo 5. Tema desta semana: o caminho prático para negar-se a si mesmo. Meta de hoje: leitura das páginas 65 a 68. O caminho da cruz. Muitos servos de Deus do passado nos têm ajudado a tomar o caminho da cruz, o caminho do quebrantamento do homem exterior, o caminho do sofrimento, para que a vida interior flua de nós com o fim de realizar a vontade de Deus. Todavia, na prática, isso não é fácil. Não são muitos os que conseguem chegar a um resultado real. Para a grande maioria dos cristãos, essa é ainda uma experiência intangível. Quando lemos a biografia desses homens que trilharam o caminho de sofrimentos por causa de Cristo, renunciaram a si mesmos para ser úteis nas mãos de Deus, sentimos-nos estimulados a não rejeitar as situações de grande pressão. E nos momentos de extrema tribulação, chegamos mesmo a experimentar algum tipo de quebrantamento, arrependemos-nos amargamente do passado e consagramos fervorosamente nosso futuro ao Senhor. Contudo, depois que diminui a pressão, nosso ego quebrantado recompõe-se rapidamente e tudo volta a ser como antes. Com certeza, isso ocorre com frequência. Existe ainda outra constatação. Nossa vida da alma, com o tempo, ganha a capacidade de se adaptar em situações difíceis de relacionamento, como na vida conjugal, na vida profissional, até mesmo na vida da igreja, ao servir com outros santos. Ela aprende a conviver em condições extremas entre muitos sofrimentos e adquire aspecto de maturidade e espiritualidade. Mas em meio a tudo isso, percebe-se um orgulho oculto por ter sofrido tanto e ter alcançado um estágio admirado por todos. Isso não é negar-se a si mesmo. Até os praticantes dos ensinamentos de Confúcio na China, quando chega à idade madura, aparentam-se extremamente pacientes, tolerantes, bondosos. Isso não é resultado do crescimento da vida de Deus. As experiências do apóstolo Pedro. Talvez a grande maioria dos cristãos se identifique mais com as experiências de Pedro. Assim como todos nós, ele, quando foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus, nem mesmo conhecia os problemas de sua vida da alma. Pedro amava o Senhor e, em sua bondade natural, queria impedir que Jesus fosse para a cruz, pelo que foi repreendido. Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Naquele momento, começava o trabalho do Senhor em Pedro para desmascarar o lado bom de sua alma. No Monte da Transfiguração. Alguns dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 4. Moisés e Elias eram homens extremamente respeitados pelo povo de Israel. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Ambos representavam a essência do Antigo Testamento. Pedro, então, em sua benevolência, novamente se precipitou para agradar ao Senhor. Mas ao querer fazer tendas para Jesus, Moisés e Elias, colocou os 3 no mesmo nível. Dessa vez o próprio Deus interrompeu enquanto ainda falava. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Versículos do 5 ao 8. É interessante notar que as coisas aconteciam de tal maneira que não havia nenhuma necessidade de alguém repreender Pedro, pois a própria situação vinha com uma luz tão forte que deixava sua vida da alma totalmente exposta para ele mesmo.